castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Cumprimentamos também aqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Meus irmãos, antes de nós pregarmos a palavra do Senhor, nós vamos também cumprir um ato que foi determinado pelo Conselho no dia de ontem, com finalização no dia de hoje, quando o Conselho resolveu receber como membros da igreja 2 novos irmãos. São irmãos nossos que já congregam conosco, contudo, não haviam ainda sido recebidos como membros da igreja, porque dependiam de questões eclesiásticas que diziam respeito a transferências entre igrejas, etc. Mas, graças a Deus, estas situações foram resolvidas e agora nós temos o privilégio, o prazer de mencionar aqui 2 irmãos que agora sim fazem parte da membresia da nossa igreja, entram no hall de membros, membros comungantes e com todos os direitos e deveres constitucionais para que possam também usufruir como parte deste corpo de Cristo aqui, desta igreja local, a Igreja do Vale. Então eu gostaria de convidar aqui à frente o nosso irmão Halver Bento. Por favor, pode se colocar aqui à frente. E a nossa irmã Geralda Lourdes. Pode subir um pouquinho mais, Halver? Obrigado. A irmã Geralda também. Então, são 2 irmãos que já frequentam conosco, já congregam conosco já há bastante tempo, mas que agora, graças a Deus, puderam regularizar a sua situação do ponto de vista eclesiástico e serem recebidos pela nossa igreja. Nós queremos, irmãos, dar-lhes as boas-vindas e gostaríamos também de, embora não seja um ato de pública profissão de fé, eu gostaria de perguntar aos irmãos fazer algumas perguntas aos irmãos para que a igreja possa também perceber em vocês esta decisão como algo de fato que é vinda do Senhor, do Espírito Santo de Cristo e que, portanto, dão a vocês também o direito e a entrada na vida desta igreja. A primeira pergunta é: vocês, irmãos, irmã Geralda, irmã Halver, continuam crendo na palavra de Deus como única regra de fé e prática? Creem em Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Senhor, que veio, nascido da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos e depois foi à cruz para morrer pelos nossos pecados e agora está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós? Creem nisso? Creem no Espírito Santo do Senhor como aquele que é o Espírito de Cristo e que de fato transforma os nossos corações e nos dão entrada no reino dos céus? E vocês creem, meus irmãos, que esta igreja, a Igreja Presbiteriana do Vale do Jatobá, o seu conselho, estes irmãos pastores, esta igreja que agora os recebe, é de fato o lugar em que os irmãos estão dispostos a congregar, dispostos a ajudarem do ponto de vista administrativo, financeiro, moral, dando bom testemunho da verdade e promovendo a vida moral e espiritual desta igreja? Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Nós vamos orar então pelos irmãos e eu quero convidar o nosso irmão presbítero Emerson, por gentileza, que vá ali até o microfone, ali embaixo, ore pelos irmãos e em seguida aperte a mão de cada um deles, dando assim as boas-vindas em nome do Conselho e em nome da Igreja Presbiteriana do Vale do Jatobá. Quero convidar os irmãos, por gentileza, que se coloquem de pé, sendo este um ato solene, para que assim oremos também ao Senhor. Querido Deus, Pai misericordioso, somos gratos ao Senhor, Senhor meu Deus, por esse momento ímpar. Amém. Estamos aqui recebendo a nossa igreja visível do Senhor, Sr. Halver, Dona Geralda, que o Senhor possa, Senhor meu Deus, nos capacitar para estarmos acolhendo esses irmãos, Senhor meu Deus, tão queridos. Amém. Que os momentos que eles estiverem conosco, Senhor meu Deus, sejam momentos edificantes, que eles possam estar crescendo junto conosco, junto com a Tua igreja espiritualmente, e que onde eles estiverem, eles possam estar reluzindo a vontade do Senhor nas suas atitudes, que as suas famílias possam ser impactadas por essa decisão, com a nossa igreja, com a presença deles aqui na nossa igreja, e que eles sejam uma bênção, Senhor meu Deus,
capacita cada um dos dois, que eles se sintam à vontade no nosso meio. Amém, Senhor. E que nós possamos dar o suporte necessário para eles nesses momentos. Clamamos ao Senhor, Senhor meu Deus, que o Senhor continue conosco, nos edificando cada dia mais enquanto igreja do Senhor, e que mais almas, mais pessoas, mais filhos dos servos do Senhor possam estar chegando a nós. Amém. E que nós possamos estar continuando nessa batalha. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então, irmão Halver e irmã Geralda, recebam as boas-vindas da parte do nosso conselho, da parte da Igreja Presbiteriana do Vale do Jatobá, e que Deus os abençoe e os guarde. Podem assentar, amados irmãos? Lembrando também aos demais que, com a graça do nosso Deus, a partir do mês de fevereiro, nós iniciaremos a classe de catecúmenos, que é aquela classe preparatória para os irmãos que, porventura, já frequentam a nossa igreja ou que desejam frequentar, contudo não são membros, e que desejam, assim, fazer também a sua pública profissão de fé, e, em alguns casos, batismo. Então, os irmãos podem, aqueles que se sentirem desafiados a esse propósito, podem procurar o nosso irmão presbítero Tiago, que é o superintendente da nossa escola bíblica dominical, e um dos professores da classe de catecúmenos, para que você possa se inscrever ali e também receber mais orientações. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus então em Mateus capítulo 5, para darmos continuidade à exposição que iniciamos hoje pela manhã, quando apresentamos a primeira leitura que fizemos a respeito da última bem-aventurança, que é a bem-aventurança que trata da perseguição aos filhos de Deus. E agora à noite, com a graça do Senhor, nós daremos continuidade, apontando, meus amados irmãos, também alguns outros aspectos que dizem respeito à perseguição e ao modo como nós devemos enfrentar essas perseguições, para que assim nós sejamos cada vez mais aprovados e tenhamos cada vez mais as nossas vidas parecidas com o Senhor Jesus Cristo, que é aquele, de fato, que é o alvo da nossa vida. Vamos ler juntos o versículo 10, 11 e 12, esses três versículos de Mateus capítulo 5. Leiamos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta mensagem da Tua palavra, que nos desafia a confiar no Senhor, especialmente nestes momentos em que somos perseguidos por causa do Evangelho do Senhor. A Tua palavra nos diz que não devemos ser perseguidos por atitudes erradas, por sermos ladrões, por sermos mentirosos, ou por qualquer outro tipo de pecado, de iniquidade. Mas, ó Deus, se formos perseguidos por causa da pregação da Tua palavra, se formos perseguidos por mantermos a verdade do Senhor, por lutarmos, ó Deus, a favor do Evangelho de Cristo Jesus, o Teu Filho, pelo nome honrado e honroso de Teu Filho, que nós assim aprendamos, ó Deus, a regozijar-nos no Senhor e exultarmos, porque sabemos que no Senhor a nossa esperança está colocada, e desta maneira, do mesmo modo como os profetas e como os nossos irmãos do passado foram perseguidos e obtiveram, ó Deus, a recompensa nos céus, nós também, ó Pai, esperamos esta recompensa, esperamos ser recebidos pelo Senhor, esperamos, ó Deus, encerrarmos o nosso ciclo nesta terra, esperamos, ó Deus, cumprir a missão que o Senhor nos designou para fazer aqui neste mundo, e assim, Pai, nos encontrarmos contigo de uma maneira alegre, de uma maneira recompensadora, estando diante do Senhor como servos bons, como servos fiéis. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a entendermos um pouco mais esta passagem da Tua palavra
dando-nos, ó Deus, um coração grato, um coração manso, um coração preparado para recebermos as instruções da Tua palavra. Em Cristo Jesus é que nós te pedimos esta bênção. Amém. Meus amados irmãos, nós lemos aqui, durante a liturgia deste culto, exatamente a mensagem do Senhor de que as perseguições fariam parte da vida cristã. Todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. E as razões pelas quais a tempestade das perseguições vem especialmente sobre aqueles que estão na frente de batalha é porque algumas das corrupções do mundo são apontadas por aqueles que são servos fiéis do Senhor. Satanás e o mundo não aceitam que a verdade da palavra seja de fato algo que penetre nos corações. E o desejo de Satanás, do pecado, da própria cobiça humana, do coração caído, é que as pessoas não se convertam a Cristo. E por esta razão, todas as vezes que nós nos levantamos para pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho que liberta, o Evangelho que traz paz, nós seremos perseguidos. Por sermos porta-vozes da mensagem do Senhor, capitães do exército de Cristo, nós somos mesmo aqueles mais visados. Paulo, por exemplo, escrevendo na carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 17, quando ele disse que estava incumbido do Evangelho, ou da defesa do Evangelho, logo em seguida, ali ele mostra, a partir de uma figura de um soldado que luta em favor do seu exército, que as perseguições haveriam de alcançá-lo. Tanto é verdade que ele, aliás, estava preso. E como preso que estava, ele tinha uma dúvida muito profunda em seu coração, que era permanecer vivo para alimentar aqueles irmãos e lutar pelo Evangelho, ou mesmo entregar-se à morte e assim estar diretamente com o Senhor. Paulo dizendo que naquela situação, por amar os irmãos, por ainda ter algo a contribuir com a defesa do Evangelho neste mundo, ele preferia estar com Cristo, mas naquele momento ele preferia estar junto dos irmãos para que pudessem lutar a favor deles e com eles. Exatamente naquele contexto em que uma perseguição se levantava naquela região e alguns irmãos estavam dispostos mesmo a desistir porque o seu líder principal estava preso. Contudo, meus amados irmãos, nós que somos ministros do Evangelho, não me refiro aqui apenas aos pastores, mas todos aqueles crentes que defendem o Evangelho da graça de Deus neste mundo, nós seremos perseguidos sempre que nos dispusermos a pregar contra os pecados das pessoas, pecados estes que são às vezes tão queridos para elas, como seus próprios olhos, como o seu próprio coração. Nós sabemos que o pecado de cada pessoa é como o seu Deus, é como o seu rei. E todas as vezes que nós atacamos este pecado, nós estamos indo de fato ao ponto. Estamos de fato atacando aquele lugar que é o lugar mais querido, o lugar mais amado, adorado daquela pessoa. Portanto, meus irmãos, nós sabemos que a corrupção e as pessoas do mundo, o pecado, não suportam que nós apontemos contra elas a verdade do Evangelho. Nós sabemos também que seremos atacados porque, além disto, Satanás veio ao mundo para confundir as pessoas. E todas as vezes que nós nos levantamos para falar contra o orgulho, contra a ignorância, contra a incredulidade, apontando ao invés disso uma vida de humildade, como o próprio Senhor Jesus Cristo mencionou aqui na primeira bem-aventurança, crentes que devem ser humildes de espírito e reconhecer a sua pobreza espiritual. Quando nós nos levantamos para mostrar que há no ser humano uma ignorância que só Deus em Cristo pode resolver, quando nós apontamos a incredulidade das pessoas, inclusive até mesmo daqueles que frequentam as nossas igrejas, nós seremos perseguidos. Porque todas as vezes que a luz da verdade do Evangelho penetrar na escuridão do pecado, haverá, de fato, um levantar desta escuridão, destas trevas. É como nós entrarmos numa grande caverna cheia de morcegos e acender ali uma luz. Os morcegos voarão, haverá, de fato, uma grande revoada. Muitos sairão dali, não suportarão o brilho da luz. Da mesma forma, é o pecado no coração do homem.
quando nós pregamos o Evangelho, quando nós apontamos a verdade de Cristo, as pessoas, assim como estes morcegos, elas têm os seus olhos ofuscados pelo brilho da luz, e então elas saem em polvorosa, elas saem em rebuliço, porque não suportam a luz da verdade do Evangelho. Se é nosso trabalho levar luz às pessoas, como o próprio evangelista João nos ensina, ao afirmar que Cristo é esta luz dos homens, e é esta luz dos homens que nós devemos pregar, porque o próprio Cristo aqui, logo depois nos versículos 14 em diante, ele vai dizer que nós somos a luz do mundo, e que nós não podemos esconder uma cidade edificada que está sobre o monte. Ninguém acende uma candeia para colocá-la escondida debaixo do velador, mas pelo contrário, nós colocamos esta candeia no alto, para que possamos iluminar todos aqueles que se encontram na casa. Jesus diz aos seus discípulos no verso 16, deste modo a luz de vocês deve brilhar, para que as pessoas possam ver as vossas boas obras e possam glorificar a vosso Pai que está nos céus. Então, meus amados irmãos, o que nós percebemos é que quando a luz do Evangelho, ela entra e penetra nos corações escuros da humanidade, isto levanta o ódio contra Cristo Jesus, o Senhor, e contra a sua igreja. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo. E o embaixador, como nós conhecemos da política internacional, é aquela pessoa nomeada por um governo para representar o seu país numa terra estrangeira. Assim também somos nós estamos no estrangeiro, porque embora estamos no mundo de Deus, criado por Deus, este não é o nosso reino. E é exatamente por isso que, como eu disse na mensagem anterior, o Salmo 2 foi escrito para dizer que o reino de Cristo não é o reino dominado por estes homens que se levantam, estes reis que se levantam para afrontarem o verdadeiro rei, eles estão desenganados em relação ao seu próprio poder. O poder não lhes pertence. Como o próprio Jesus disse a Pilatos, nenhuma autoridade você teria sobre mim, se do céu mesmo, se do meu Pai tivesse sido dado. Então, o reino ao qual nós pertencemos não é deste mundo. Estamos neste mundo, mas não somos dele, como Jesus orou na oração sacerdotal em João 17. Nós somos embaixadores, portanto, estamos aqui para representarmos o Evangelho de Cristo. Estamos aqui, meus amados irmãos, como médicos, para levar a cura às pessoas que estão doentes. E nós sabemos muito bem que aqueles que estão doentes nem sempre aceitam a agressividade de um tratamento. Como é difícil muitas vezes, aqueles irmãos, por exemplo, que aqui lidam nas áreas da saúde, sabem que muito da recuperação do paciente depende do paciente. Depende do paciente entender o tratamento, tomar a medicação na hora certa, dar sequência ao tratamento. Senão, não adianta o esforço daquele profissional de tentar levar a esta pessoa algum tipo de cura. Às vezes há pessoas que fazem paliativos, não resolvendo os problemas reais da sua vida, mas apenas costurando aqui e ali alguns remendos. No entanto, Jesus disse que nós nunca deveríamos remendar panos velhos com remendos novos. Porque não adianta você pegar um tecido que já está apodrecido e pegar um outro tecido que está novo e colocar no tecido apodrecido. Porque à medida que você costura, o tecido velho ele vai se rasgar. Da mesma forma é a vida do ser humano. Não adianta você pegar uma vida destroçada, um pecador absolutamente entregue à morte, ao prazer do pecado, e tentar apenas passar uma maquiagem nele. É como se nós pegássemos um morto e tentássemos colocar um morto de pé, passando nele algumas maquiagens, vestindo nele uma roupa diferente e desejássemos que ele se manifestasse, falasse. Obviamente, isso não vai acontecer. E não vai acontecer por uma razão simples, ele está morto. Assim é o pecador também no nosso mundo. As pessoas estão mortas ao nosso redor. E não adianta nós tentarmos fazer paliativos. Não adianta nós colocarmos um remendo novo neste tecido que está apodrecido. Não adianta nós tentarmos fazer paliativos naquilo que precisa ser arrancado de dentro para fora pelo poder do Espírito de Cristo. Então, quando nós fazemos isto, como diz Paulo lá em 2 Coríntios 5:20, nós somos embaixadores em nome de Cristo. Quando nós agimos como embaixadores, nós estamos sujeitos à perseguição.
O profeta Zacarias, lá no capítulo 3, verso 2, diz que o trabalho deste pregador do Evangelho, que somos todos nós, é como tirar um tição do fogo. Imagine você colocar a sua mão ali dentro de uma fornalha, dentro de um forno aceso, para retirar algo que é precioso e que caiu ali, você precisa resgatar. Obviamente, isto vai ferir você, você vai se queimar. Mas a queimadura, o ferimento que causará em você, esta entrada no fogo para retirar aquele bem precioso, é um ferimento que vai trazer prazer ao seu coração. É como um pai, por exemplo, que diante de uma situação de perigo do seu filho, ele se expõe ao próprio perigo para salvar a vida do seu filho. Nós vimos, na semana passada, um episódio desse tipo, de um jovem que entrou numa briga por causa de um som alto. O vizinho estava com um som alto e ele foi lá para reclamar, e os dois começaram uma briga. O pai, saindo de casa, na esquina, viu a briga, viu a confusão, correu para tentar ajudar o filho e acabou sendo morto por aquele vizinho que estava com a faca e o esfaqueou. O pai morreu pelo filho, para tentar salvar o filho daquela confusão. Salvou, embora tendo entregado a sua própria vida. Assim também somos nós, crentes no Senhor Jesus Cristo. Nós entramos muitas vezes nas batalhas deste mundo para salvar as pessoas, e muitas vezes nós sairemos feridos, mortos não, graças a Deus, pelo menos do ponto de vista espiritual. Estaremos vivos, receberemos a recompensa celestial, mas todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. As marcas, irmãos, do Evangelho estão sobre nós. Paulo disse que carrega as marcas de Cristo, as marcas do sofrimento de Cristo. Portanto, cristãos que não têm marcas do Evangelho devem questionar se de fato eles dão um bom testemunho desta verdade. Se você é na sua casa aquele que é perseguido pela sua família, porque a sua família não aceita que você seja um cristão verdadeiro, se você é criticado na sua casa porque você tem uma postura correta em relação à moral cristã, à ética cristã, se você diz, por exemplo, para a sua família que você não vai fazer determinado negócio porque aquele negócio fere a palavra de Deus, se você é recriminado e discriminado pelo seu chefe, pelos seus colegas, porque você não vai às festinhas deles, da sua empresa, porque talvez ir às festinhas da sua empresa pode ser um tipo de mau testemunho do Evangelho, se você talvez é criticado até mesmo na igreja por tentar manter uma seriedade do Evangelho de Cristo, mantendo a sua vida com dignidade, todas estas coisas são exemplos de possíveis perseguições que nós podemos sofrer e são marcas que nós carregamos. Não espere da vida cristã uma vida de banheira quente, uma vida de spa, uma vida sem sofrimento. Todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Portanto, a fúria do mundo, como nós lemos aqui no texto de João, a fúria do mundo está contra nós, porque a fúria do mundo está antes contra o próprio Cristo, que é o Evangelho. E é por esta razão, meus irmãos, que nós devemos compreender a beleza que é para todos nós, ou a bem-aventurança que é para todos nós, sermos perseguidos por causa da justiça. Louvado seja Deus, quando formos insultados, injuriados, quando a mentira por meio da calúnia e da difamação vinda do mundo contra nós se manifestar, porque esta será uma prova evidente de que os nossos sofrimentos não são causados por nós mesmos ou pelos nossos pecados, mas os nossos sofrimentos, eles se alinham aos próprios sofrimentos de Cristo. E todos aqueles que têm o sofrimento de Cristo em sua vida, que carregam a marca do sofrimento de Cristo, de fato são bem-aventurados. Glória a Deus por isso. E portanto, meus irmãos, além disso, eu gostaria também de mencionar aos irmãos os aspectos que são colocados aqui pelo autor no versículo 11, que são aqueles pecados ou aqueles tipos de perseguições
que muitas vezes nós sofremos, que tem a ver muito mais com a língua do que propriamente com as mãos. Aqui nós temos alguns tipos de inimigos, inimigos tanto declarados quanto inimigos secretos. Nós temos inimigos declarados. Nós temos inimigos que se levantam contra a igreja do Senhor para mentir acerca do Evangelho. Por exemplo, as grandes seitas, ou quem sabe os grandes pensadores, os grandes filósofos, homens estudiosos que se levantam e usam das suas plataformas para fazerem o papel do anticristo. E com isso eles perseguem a igreja, talvez não com uma perseguição física propriamente, mas com uma perseguição ideológica, lançando no mundo ideias que trazem problemas para a igreja de Cristo, que causam dúvidas nas pessoas. Nós podemos pensar, por exemplo, em quantos professores universitários que são alinhados à filosofia ateístas, anticristãs, e que passam a vida inteira do seu ministério ou do seu magistério ludibriando pessoas e tentando colocar na mente destas pessoas mentiras acerca de Cristo, mentiras acerca do Evangelho. Quantos filósofos, quantos historiadores, quantos estadistas que manifestam o seu ódio por Cristo, aceitando todas as demais religiões, mas mantendo o ódio contra o cristianismo. São inimigos declarados. Há também aqueles inimigos secretos, que a Bíblia chama de falsos irmãos, como Paulo, por exemplo, lá em 2 Coríntios 11, 26. São aquelas pessoas que muitas vezes fazem parte do seio da igreja, fingem ser religiosas, amigas, mas na verdade estão ali para fazerem da igreja sua própria casa. E com isso eles trazem também malefícios para a igreja do Senhor. Na semana passada, o pastor De Noel trouxe aqui uma palavra a respeito da necessidade de nós honrarmos os nossos líderes. E ali naquele texto de Hebreus, que foi exposto aqui pelo nosso irmão, nós vimos exatamente isto, né? Aqueles líderes que muitas vezes eram questionados e tinham a sua autoridade minada por aquelas pessoas que estavam dentro da própria comunidade. E com isso, o escritor aos Hebreus precisou, por algumas vezes, dizer: olha, lembrem-se dos seus guias, amem os seus pastores, não sejam pesados para ele. E o texto chega a dizer, para que eles não façam ou exerçam o seu ministério sofrendo, gemendo. E naquela ocasião o pastor Daniel chegou a dizer isto, né? Há ovelhas que nos fazem gemer. E isto faz parte da perseguição. Às vezes nós temos pessoas dentro do próprio corpo, que muitas vezes pecam contra a liderança, e por meio deste pecado, elas então estão também perseguindo a igreja do Senhor. E estas perseguições, meus irmãos, elas vêm especialmente de duas formas, e o texto fala sobre elas: a injúria e também a mentira, que nós poderíamos então resumir aqui como o insulto, que é a injúria, e a calúnia, que é um ato de mentira. Eu sei que às vezes poucos irmãos levam isto a sério nas igrejas, porque não é muito comum nós usarmos a plataforma que o mundo utiliza. Hoje nós vivemos numa guerra linguística em que talvez alguns termos que antes eram permitidos, em razão do chamado politicamente correto, hoje talvez nós nem possamos mais utilizar alguns dos termos. Há aquelas pessoas que são mesmo investigadoras destes termos e chegam a ideologizar tudo que a língua produz como forma de denunciar racismos ou outros tipos de problemas relacionados a ideologias, né? Contudo, a palavra de Deus ela é muito clara com relação a isso. Ela diz que os inimigos do Senhor, eles usam exatamente a tática de uma língua afiada a ponto de insultarem, atacarem o bom nome do Evangelho. Salmo 55, por exemplo, versículo 21, diz que as palavras dos ímpios são palavras como espadas afiadas. E esta imagem é muito interessante porque a espada ela é uma arma
utilizada para matar pessoas, para ferir pessoas. E a metáfora aqui do Salmo é exatamente para dizer que as nossas palavras, elas podem matar. Em compensação, em Eclesiastes 7:1, diz que um bom nome é como um unguento precioso. Quando nós honramos o nome de alguém, quando nós validamos a boa consciência de alguém, nós estamos dando de fato valor àquela pessoa e àquele nome. Atacar o nome de alguém, atacar alguém, insultar alguém, injuriar alguém, é considerado na Escritura um dos pecados mais cruéis, especialmente porque quase sempre as injúrias, os insultos, eles não dão oportunidade de defesa. São aquelas palavras ditas aos cantos, aquelas palavras ditas às sombras. E quase sempre aquelas pessoas que são alvos dessas difamações, dessas injúrias, destes insultos, são pessoas que não têm o direito, não têm a oportunidade de apresentarem as suas versões. Às vezes, esses insultos acontecem mesmo publicamente. Nós temos exemplos e situações em que, publicamente, como foi o caso da crucificação do nosso Senhor, aquelas pessoas que estavam ali reunidas, elas se levantaram publicamente para insultar o Filho de Deus, fazendo chacotas, fazendo piadas, gritando: você não é Deus, desça da cruz. Quando Jesus disse: tenho sede, pegaram vinagre, chegaram à boca de Jesus com uma vara, com um caniço, zombando de Cristo. Isso acontece também com os crentes. Muitas vezes nós recebemos insultos. Crentinhos, olha, ali estão os crentinhos, são os crentes falsos, são os hipócritas. Algumas pessoas que dizem: eu não vou naquela igreja, aquela igreja só tem hipócrita, ali só tem pecador, ali só tem isso ou aquilo, só tem gente falsa. São expressões que nós com certeza já ouvimos em algum momento, que são insultos contra aqueles que defendem a palavra do Senhor. Davi chega a dizer que estes insultos eram como cantigas de bêbados. Os irmãos aqui provavelmente já tiveram a experiência de passar na porta de um boteco, quando há aquelas cantigas, né? Aquelas cantorias, quase sempre tem um violãozinho e todo mundo cantando ali, desafinado, né? Cantando ali, são cantigas de bêbados, ninguém entende nada, mas é na verdade palavra jogada ao vento, apenas para passar o tempo, apenas sem nenhum tipo de propósito. Davi considera a impiedade como isto. São cantigas de bêbados, são palavras jogadas ao vento. E do mesmo modo, irmãos, as calúnias também são aquele tipo de perseguição também utilizado pela língua. E nós temos exemplos na Bíblia, por exemplo, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 3, ele diz: pratiquemos o que é mal, não é? Isso vindo dos ímpios, né? Eles diziam: pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom, tentando inverter a palavra de Paulo, que de fato dizia que nós devemos fazer o bem às pessoas e não o mal, devemos pagar o mal com o bem. Mas a impiedade muitas vezes ela inverte os valores cristãos e elas trazem contra os cristãos palavras caluniadoras, palavras falsas, palavras que vão de fato depreciar o valor do Evangelho. Por isso, meus amados irmãos, um cuidado que nós devemos ter como crentes é jamais permitir que nós mesmos ou pessoas ao nosso redor falem mal da Igreja de Cristo ou mesmo dos nossos irmãos. Não devemos aprender a falar mal da igreja ou falar mal dos nossos irmãos. E eu quero inclusive dizer aqui, mais especialmente aos pais: cuidado, pais, porque as crianças elas são perspicazes. E às vezes, na mesa do jantar, na mesa do almoço, do café, no caminho para casa, você está ali falando mal da igreja, falando mal de algum irmão, e talvez os seus filhos não tenham a maturidade para perceber isto, e muitas vezes cultivam nos seus corações uma imagem negativa em relação àquela pessoa. Portanto, irmãos, é por isso que a palavra nos exorta aqui, se temos qualquer problema com o nosso irmão, que nós possamos procurá-lo. Mateus 18, se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele, resolva a demanda.
Não fique por aí espalhando boatos a respeito dele, porque isto pode trazer de fato um tipo de perseguição contra aquele irmão e às vezes até mesmo contra a igreja de Cristo. Muitas igrejas acabaram indo de mal a pior porque não conseguiam resolver os seus problemas internos. O desprezo dos irmãos por eles mesmos, o desprezo do corpo de Cristo pelos seus membros, fazia com que muitas igrejas perecessem, como nós veremos com a graça de Deus nos sermões que estamos preparando a respeito das igrejas do Apocalipse. Algumas igrejas demonstravam-se até ser boas igrejas, mas muitas vezes elas perdiam a dignidade de serem igrejas representantes do Evangelho, porque davam ensejo, davam lugar a esse tipo de problema, especialmente problemas relacionais. Então, meus irmãos, fujamos da calúnia, da difamação, fujamos dos insultos, das injúrias, deixemos que os ímpios façam isso contra nós, não sejamos nós mesmos promotores destas coisas, não sejamos nós aqueles que iniciam um processo de calúnia, de difamação, de injúria. Deixemos que os ímpios façam isso, Deus haverá de puni-los. Por isso é que o Senhor Jesus diz aqui que estes que perseguindo disserem todo mal contra nós, estas pessoas estão condenadas. Nós, ao contrário, diz o texto do versículo 12, devemos nos regozijar e exultar, porque o nosso galardão no céu é grande. A recompensa que nós receberemos do Senhor é uma grande recompensa. A recompensa de herdarmos o próprio reino dos céus, que, como eu disse no sermão anterior, é exatamente a mesma promessa da primeira bem-aventurança, porque Cristo quer mostrar que todos aqueles que são humildes de espírito, todos aqueles que são pobres de espírito, que reconhecem a sua necessidade de Deus, eles sabem também ser perseguidos por causa desta justiça. Eles manterão a sua fé, eles se manterão de pé, muito embora sofram as mais terríveis perseguições. Nós ainda não tivemos a oportunidade de passarmos por uma perseguição física, como alguns dos nossos irmãos têm passado pelo mundo fora. Mas temos outras perseguições ideológicas, perseguições políticas, perseguições eclesiásticas, perseguições relacionais. Temos outros tipos de perseguições contra as quais devemos estar preparados, atentos, para que não nos entreguemos à ira da impiedade, não pagando o mal com o mal, mas reconhecendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Se for necessário que soframos calúnias, injúrias, por fazermos o que é bom, irmãos, louvado seja o nosso Senhor. Não é preciso revidar, não é preciso dar respostas a tudo aquilo que nós encontramos. Às vezes eu me entristeço porque vejo alguns colegas pastores utilizarem a internet para bater boca com as pessoas. Às vezes surge um assunto, e aí isso é próprio desta geração, né, desta época, desta ansiedade, de querer ter resposta para tudo, e aí começa aquela discussão ali, de um querendo dar resposta ao outro, e eu fico pensando às vezes no mau testemunho que muitos acabam dando porque não aprenderam a ser perseguidos por causa da justiça, não aprenderam a ficar calados, a serem pacificadores, não aprenderam a exercer a misericórdia, querem ter razão, talvez muitas vezes, não sei, não quero fazer um juízo de pessoas, mas uma possível hipótese, talvez por causa dos cliques mesmo, dos likes, das curtidas, do número de seguidores, o que revela naturalmente uma sede não por justiça, uma fome não por justiça, mas uma sede e uma fome de poder, de visibilidade, de popularidade. Não devemos ser assim, meus irmãos. Nós devemos estar preparados para a perseguição, para o sofrimento, para sermos caluniados, para sermos injustiçados,
Não espere que as pessoas vão colocar na rede social elogios a nosso respeito, enquanto cristãos, enquanto nossas atitudes forem fiéis à palavra de Deus. Não esperem que nós receberemos aplausos do mundo quando pregamos verdadeiramente o Evangelho. O mundo vai nos odiar, as pessoas vão nos odiar. E talvez elas finjam por um momento nos amarem, gostarem de nós, mas quando nós chegamos ao ponto central, aquilo que de fato vai definir a vida de uma pessoa na eternidade, esta pessoa, muito provavelmente, ela vai se rebelar contra nós, ela vai se afastar de nós. Quando nós falamos aquilo que ofende o orgulho daquela pessoa, e quando nós exigimos que ela seja pobre de espírito, reconheça, chore pelos seus pecados, aprenda a ser ensinada pelo Senhor, deseje Cristo mais do que as outras coisas, muito provavelmente ela vai se rebelar contra nós, porque a rebeldia dela não é contra nós primeiramente, mas é contra Cristo, o Senhor do reino ao qual nós pertencemos. Então, amados irmãos, se porventura nos caluniarem, nos difamarem, se porventura falarem mal de nós, mentindo, devemos nos regozijar, devemos exultar, porque é para isso mesmo que fomos chamados, é para isso mesmo que nós estamos aqui, para testemunharmos a verdade do Evangelho contra o mundo caído, contra a atitude errada das pessoas. Bastou que alguém denunciasse o adultério para ter a sua cabeça cortada. Este homem se chamava João Batista. Talvez chegará um tempo em que nós teremos também as nossas cabeças cortadas por pregarmos contra o pecado que tão escancaradamente se manifesta na nossa sociedade. E nós devemos estar prontos para isso, para ter a espada colocada no nosso coração, como foi o caso de Policarpo, aos 86 anos, que mencionei aqui no sermão anterior, pastor de Esmirna, para quem Jesus, aliás, escreve uma das cartas do Apocalipse. Talvez nós tenhamos que ser comido por feras, como foram alguns mártires do passado. Talvez sejamos presos, talvez sejamos fuzilados, não sabemos que tipo de perseguição enfrentaremos, se é que enfrentaremos uma perseguição física, mas o fato é que nós devemos estar preparados para reagirmos misericordiosamente, pacificamente, reagirmos como filhos de um outro reino, não levantando a espada, porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades, contra os poderes celestiais ocultos, contra os poderes do mundo espiritual oculto. É contra isto que nós devemos lutar. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe, para que sejamos devidamente preparados para resistirmos aos dias maus, resistirmos ao tempo de perseguição. Que Deus nos fortaleça para estarmos prontos para resistirmos aos dardos inflamados do maligno. E conforme Paulo nos ensina, o grande escudo é exatamente a palavra da verdade. Ela é que vai nos proteger, meus amados irmãos, dos dardos inflamados do maligno. É a doutrina da palavra de Deus, é a doutrina de Cristo que protege os crentes de serem arrastados por ideologias falsas. Foi a palavra de Deus que protegeu Jesus Cristo contra a palavra difamadora de Satanás, por todas as vezes em que Cristo foi tentado. Portanto, se você ainda tem alguma dúvida da razão pela qual nós estudamos doutrina na Igreja do Vale, esta é a resposta. É porque a doutrina é exatamente o escudo da fé que protege o seu coração contra os dardos inflamados do maligno. É a doutrina, é a compreensão da palavra de Deus, a compreensão clara da palavra de Deus, que nos dá alimento, substância, que nos dá forças, que nos dá robustez, para que possamos enfrentar os desafios. Uma fé enfraquecida, um conhecimento raso da palavra de Deus, trará sempre destruição. Não sou eu quem estou dizendo, os próprios profetas disseram: vocês pecam porque não conhecem a minha palavra. O próprio Jesus disse:
vocês estão enganados, porque vocês não conhecem as Escrituras. Portanto, conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus, é o caminho para que nós estejamos fortalecidos no dia mau, para que quando nós formos colocados na fornalha de fogo, formos jogados na cova de leões, formos muitas vezes colocados em cadeias, em prisões, termos os nossos pescoços colocados na guilhotina, que nós saibamos que naquele lugar ali há uma palavra, uma promessa, o consolo de Cristo, de que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, que nós não precisamos temer, porque nós já somos mais do que vencedores. Se tivermos que perder esta vida, se tivermos que perdermos os bens, a família, se tivermos que perder todas as coisas, resta-nos reinar com o Senhor. E é isto que nos importa. Nós não estamos neste mundo para ocupar posições de poder terreno. Nós estamos aqui de passagem, é o nosso deserto, porque o nosso destino, na verdade, é nos assentar juntamente com Cristo no trono de Deus e ali gozarmos para sempre desta comunhão profunda. Enquanto aqui passaremos por aflições. Tenham bom ânimo, entretanto, porque aquele que nos capacita é o mesmo que venceu as aflições e hoje está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Não estamos sozinhos. O Senhor é o nosso pastor e a bondade e a misericórdia dele nos seguirão todos os dias da nossa vida. Portanto, somos bem-aventurados, queridos. Não importem se a injúria vier, se a difamação vier, fique firme, continue crente, defenda a palavra do Senhor com unhas e dentes, fale a verdade do Senhor, não importa a quem, pregue a palavra, quer em tempo, quer em fora de tempo, seja oportuno ou não, pregue a palavra. Nestes últimos dias, homens se levantarão, inimigos do Senhor, soberbos, desobedientes aos pais, egoístas, maledicentes, avarentas, idólatras, pessoas de todos os tipos. Nós, contudo, não somos destes que retrocedem. Nós, porém, devemos nos manter firmes na palavra, sempre alicerçados na base fundamental que é Cristo Jesus, o Senhor, a palavra encarnada. Como diz Paulo em Colossenses, nele radicados, edificados e confirmados na fé. Se a nossa Igreja do Vale permanecer assim, alicerçada na palavra, crente em Cristo Jesus, trazendo a palavra como o lugar de apoio, como a nossa rocha, nós venceremos as batalhas pelas quais nós formos designados por Deus para passarmos. Que assim seja, e que sejamos corajosos em Cristo, para prosseguirmos, avançarmos, esquecendo do que ficou para trás, avançando para o alvo que é Cristo, lutando todos os dias pelo bom nome do Evangelho do Senhor. Que Deus nos abençoe.